Ciao ragazzi, sono io, Silvanessa. Então, já que estamos em ritmo de férias e também hoje é domingo, oggi è domenica ragazzi, domenica. E eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Bom, eu sou, toda a minha família é italiana. Eu morei na Itália por 15 anos. E eu vou contar como que eu fui parar na Itália, né? Eu nasci no Brasil, em Curitiba, no Paraná. Eu sou sulista. E quando eu nasci, eu morei por um ano em Curitiba. Depois meus pais se mudaram para Montevidéu, no Uruguai. E de ali, meus pais se separaram e meu pai ganhou a guarda de. E nós fomos morar na Itália. E nós fomos de navio, sim. Naquela época era mais fácil viajar de navio. Também porque meu pai gostaria de ter levado algumas coisas aqui do Brasil. Então nós fomos do Brasil até a Itália de navio. Ali eu fui criada por uma tia e uma avó. A minha tia se chamava Michelina e minha avó se chamava Madalena, que era a mãe do meu pai. Eu não falava praticamente nem português, nem espanhol, e a partir daquele momento todo mundo conversou comigo e falou só em italiano, então digamos que meu primeiro idioma foi o italiano. E assim eu fui crescendo aos cuidados maravilhosos da minha tia Michelina e da minha avó, que agora já infelizmente estão no universo, são grandes estrelas no universo, e eu fui crescendo. Eu estudei numa escola de freiras no começo da minha vida. Depois nós nos mudamos para uma escola estadual, aonde eu continuei os meus estudos até os 15 anos. E então meu primeiro idioma foi o italiano, e quando eu voltei para o Brasil com 15 anos, com meu pai, naturalmente, eu tive que aprender a falar português. Gente, o português é muito difícil, muito difícil. E eu trabalhei por muitos anos em Foz do Iguaçu, a cidade onde eu moro agora, e trabalhei como guia de turismo. Então eu recebia grupos de italianos e levava a conhecer as cataratas. Como vocês sabem, aqui em Foz do Iguaçu tem as cataratas do Iguaçu, que são a coisa mais linda que nós temos aqui no Brasil, uma das coisas mais lindas. Mas falando de natureza, é uma coisa realmente excepcional. Eu vi as cataratas praticamente todos os dias por quase 30 anos. Eu fiz esse trabalho maravilhoso por quase 30 anos. Então eu recebia os grupos de italianos e levava as cataratas, a conhecer a hidroelétrica de Itaipu, a conhecer a cidade, o Parque das Aves e tantas outras atividades que tem para se fazer aqui em Foz do Iguaçu. E alguns anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, eu resolvi parar de trabalhar como guia de turismo e dar só aula. Eu, desde o ano de 86, já ensinava italiano.
Quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, as pessoas falavam: nossa, como você fala italiano legal, você me ensina. E assim, por brincadeira, eu comecei a dar aulas de italiano em casa. Depois fui convidada para dar aula em vários lugares, como a Escola da Marinha de Foz do Iguaçu. Dei aula até na prisão de Foz do Iguaçu. Como vocês sabem, na prisão tem alguns lugares onde tem muitos jovens que foram presos por pequenas coisas, né? Normalmente mulheres que acompanhavam os maridos e de repente traficaram algum tipo de droga, então elas estavam detenidas nessa prisão. E eu dei aula para os prisioneiros. Foi assim, uma experiência muito legal. Eles me esperavam 2 vezes por semana, esperançosos, e eram atividades que a prisão paga para que eles mantenham a mente ocupada com algumas coisas novas. Inclusive teve até formatura no final do curso. E durante a formatura, que não foi dentro da prisão, foi em outro lugar, uma detenta fugiu, né? E não era minha aluna, não. Era uma detenta que agora não sei explicar exatamente quem era. Mas depois ela foi resgatada, ela não chegou aí muito longe, porque ela tinha colocado sapatos de salto alto, então ela tinha conseguido chegar até as proximidades de uma casa de uma conhecida dela, onde ela ficou por algum tempo e depois foi achada e infelizmente voltou para a prisão. Mas dei aula em lugares muito legais, conheci muitas pessoas. Aqui na minha cidade, onde eu moro, em Foz do Iguaçu, não tem quem não me conheça, porque já fazem muitos anos eu tive uma escola. A escola estava indo muito, muito bem, mas por causa da pandemia, como todo mundo já sabe, eu, depois de 2 anos, infelizmente não consegui mais manter a escola. Mas agora eu dou aula online, eu dou aula numa escola maravilhosa aqui em Foz do Iguaçu, e a mesma escola dou aula no Nordeste do Brasil. Então eu amo ensinar o pouco que eu aprendi em todos esses anos. Eu sei o quanto foi difícil para mim chegando no Brasil com 15 anos, em 1975, era uma época que não havia internet, então foi muito difícil aprender a falar um idioma tão complicado como o nosso português. E, enfim, eu tenho bastante paciência, às vezes estou também fingindo que tenho paciência, mas eu adoro ensinar porque eu aprendo muito. Enquanto eu estou ensinando, eu aprendo muito. Eu aprendo a visão de algumas pessoas, como elas conseguem perceber as palavras novas. Então, o segredo de você aprender é brincando mesmo, né? Então, se você me seguir, você vai conseguir ter um pequeno aprendizado. Eu vou dar muitas dicas de filmes, de aplicativos onde você pode brincar todos os dias um pouco. E assim, vou contar um pouquinho da minha história de vez em quando para vocês, e desejo para vocês um domingo muito, muito legal, e beijos para vocês. Me sigam e curtam. Façam comentários, peçam o que vocês quiserem, algumas dicas, que eu farei um vídeo especial para vocês. Mas divulguem essa professoressa Silvanessa. Buona domenica ragazzi, ci sentiamo domani. Ciao ciao!